Nós faremos a leitura do verso 1 ao 6. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 6. É o texto no qual nós temos aquele trecho das Escrituras conhecido como os 10 mandamentos. Nós vamos nos concentrar nos 2 primeiros mandamentos. É pertinente que o Senhor nos chame neste momento para olhar para estes 2 primeiros mandamentos que dizem respeito à adoração, que dizem respeito à forma a quem nós devemos adorar e a forma como nós devemos adorar. Todos com Êxodo 20, capítulo 20, verso 1. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O Senhor diz: então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oremos. Amado Deus, louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos por em mais uma oportunidade termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra. Fala aos nossos corações, meu Pai, pelo texto aqui lido, e que, Pai, neste momento eu possa manter, meu Pai, de forma fiel a exposição daquilo que o Senhor realmente diz, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, pedindo, Pai, para que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada um dos irmãos aqui, levando, Pai, a cada um a compreensão ideal do texto. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é Mandamentos de Deus, a base de uma adoração cristocêntrica. Uai, mas Cristo, lá nos 10 mandamentos, Moisés, que negócio é esse? Como que nós podemos falar de uma adoração cristocêntrica num texto escrito milhares de anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo? Ora, nós sabemos que o nosso Senhor é eterno, e nós sabemos que tudo isso que fora dado por Deus neste momento, por meio de revelação ao seu servo Moisés, foi dado por Deus como um espelho, como uma imagem que refletia de forma perfeita, de forma incompleta, aquilo que o Senhor veio fazer e revelar de uma forma definitiva, de uma forma plena, e que na eternidade ainda revelará. Como é lindo nós pensarmos no Antigo Testamento, em uma revelação que estava sendo construída, pouco a pouco, progressivamente e gradativamente. E nesta revelação o que nós vemos é que há um só Deus, há um só que é digno de ser louvado, há um só que é digno de ser exaltado. Ora, que Deus é esse? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o mar, o Deus que criou tudo que existe no céu, tudo que existe na terra e tudo que existe no mar, o Deus soberano que criou o inferno como um lugar de punição, e que é o rei deste lugar também, mas a punição será a ausência total da presença dele, e o despejo total da ira dele, como castigo e punição pelos pecados de todos aqueles que transgredirem a esta lei que nós temos diante dos nossos olhos. Todo aquele que pecar contra esta lei, todo aquele que transgredir os mandamentos, é digno da condenação eterna, é digno do inferno, porque todo aquele que peca contra um mandamento, seja o menor deles da lei, é culpado de quebrar a todos, porque aquele que estabeleceu a lei, a estabeleceu perfeitamente, e criou ao ser humano para andar em retidão, refletindo a imagem dele, vivendo a semelhança de como ele é, sendo o reflexo ideal da glória dele. E o ser humano, rejeitando essa posição, adorou mais a si
próprio do que ao Deus eterno, do que ao Deus dos céus. De modo que por um ato de adoração equivocado, a humanidade toda perece. A humanidade toda encontra-se carente da glória de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23. E sabemos, pois, em Romanos 6:23, que Paulo diz que o salário do pecado é a morte. De modo que todo aquele que peca morre fisicamente e está sujeito à morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. De modo que, apesar do nosso pecado, apesar da nossa falha, apesar da nossa iniquidade, apesar de nós termos escolhido deliberadamente o caminho errado, Deus não nos deu uma segunda chance. Deus nos deu a chance das chances. Deus colocou um único caminho diante dos nossos olhos, o caminho, Jesus Cristo, por meio de quem e somente por meio dele, quem crer nele será salvo. Não será salvo por causa da crença ou da fé em si, mas a fé será o meio pelo qual essa salvação será imputada. Será salvo pela graça, que é o derramamento da ira de Deus no seu próprio Filho. Jesus naquela cruz recebeu tudo de ruim que você já fez na sua vida. Jesus naquela cruz recebeu todo o mal que você já cometeu, ofendendo sua mãe, traindo tua esposa. Jesus naquela cruz recebeu sobre si o castigo, a punição devida a toda a iniquidade da mais perversa que você já cometeu. Seja você um ladrão de galinha, seja você um serial killer. E a grande verdade é que se Jesus fez isso, queridos, se Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como nós podemos pensar em uma adoração que divida a glória de Deus com alguém? Como nós podemos pensar em dividir o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa vontade, com o pensamento de Deus, com tudo que Deus é? Talvez nós devamos nos perguntar, mas o que é adoração? Adoração é o ato de adorar, é o ato de reverenciar, de oferecer uma reverência, de prestar culto, de venerar. Preste atenção nessa palavra, venerar uma pessoa ou divindade. Adoração, quando nós lemos na Bíblia e nós vemos as expressões de adoração do povo de Deus, nós entendemos que a adoração é uma oferta sacrificial. É uma oferta de sacrifício. Por exemplo, Abraão, quando ele foi chamado a sacrificar Isaque, quando Deus o chamou para sacrificar o seu único filho, preste atenção nas palavras, ele foi adorar a Deus. Lógico que Deus não sacrificou, não requereu depois que Abraão sacrificasse Isaque, seu único filho, mas por causa de Abraão ele sacrificou Jesus, posteriormente, o único filho dele, Deus, como sendo o cordeiro provido naquele momento, para aquele momento de fé de Abraão. Podemos pensar até mesmo no exemplo de Ruth, moabita, ímpia, pagã, cresceu em meio a deuses dos mais diversos tipos, falsos deuses. Também cresceu com práticas femininas inadequadas a uma mulher.
que conhece o Senhor. Os irmãos me entendem do que eu estou falando. E essa Ruth, tendo ficado viúva e tendo sua sogra ficado viúva, quando foi para Belém acompanhando sua sogra, quando ela toma essa decisão, ela abriu mão dos costumes da sua terra, abriu mão da adoração aos deuses falsos e falou: eu quero fazer parte da aliança, eu quero ser povo da aliança, eu quero poder adorar a Deus, porque a adoração é algo que é destinado ao povo da aliança, a verdadeira adoração. E nós temos dessa forma duas verdades a respeito da adoração legítima, da adoração verdadeira. Primeiro, a adoração sempre tem um objeto, sempre tem um alvo. A adoração nunca é vazia, sempre tem alguém ou algo sendo adorado. No caso da adoração nossa, da nossa adoração como crentes em Cristo, nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Deus em sua existência trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em toda a sua majestade, na completude da sua natureza, na sua grandeza, na sua dignidade. O objeto da adoração verdadeira é Deus. E em segundo lugar, a adoração, além de ter um objeto, ela tem uma forma. Deus requer adoração em espírito e em verdade. Esse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre nós o Espírito Santo e colocou para habitar em nós quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele diz que os verdadeiros adoradores a quem Ele tem chamado são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. De modo que nós podemos entender a adoração em espírito como uma adoração conectada de forma íntima com a natureza e com o ser de Deus. É do espírito humano para o espírito de Deus. Deus é espírito, diz a palavra de Deus, e é necessário que nós o adoremos em espírito, para que a nossa adoração seja conforme o que Ele quer. E logicamente, uma adoração em espírito somente é possível para aqueles que são povo de Deus. Somente é possível para aqueles que já foram regenerados, para aqueles que já têm o Espírito Santo habitando em si e conseguem em espírito oferecer esta expressão de louvor. Adorar em espírito é adorar a Deus com intimidade, mas a adoração não é somente em espírito, ela é em espírito e em verdade. De modo que Jesus diz o que sobre a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Adoração em espírito é uma adoração íntima. Adoração em verdade é uma adoração segundo Cristo. Não que pelo simples fato de nós nos esforçarmos para fazer o que Ele fez, nos torna verdadeiros adoradores, mas pelo fato de que nós, devotando o nosso coração e a nossa fé, compreendendo que por meio dEle, por Ele somente é possível que nós sejamos livres da ira de Deus, da escravidão do pecado, por meio dEle, que se ofereceu como sacrifício e é o sacrifício. Nós adoramos em verdade. Se a adoração é em espírito e em verdade, essa adoração deve ser a expressão íntima do nosso ser, do amor que Deus despertou em nós por Ele. E principalmente, em verdade, seguindo aquilo que o Senhor revela quanto à forma pela qual Ele deseja ser adorado nas Escrituras. E isso também só é possível para o crente, o tempo todo inclusive. O crente adora em espírito e verdade, não só quando ele está cantando, não só quando ele está reunido como igreja, principalmente quando está, mas não só quando está.
mas em todo o tempo. Uma vez que Ele é morada do Espírito Santo, que Ele é a habitação do Espírito Santo. E Ele deve expressar este louvor com seus gestos, suas atitudes, seu caráter, em conformidade com o caráter de Jesus Cristo. Se a gente puder resumir isso daí, nós vamos entender que a adoração a Deus é uma adoração que tem regras. Nós não podemos adorar a Deus do jeito que nós achamos que devemos adorar a Deus. A adoração a Deus tem regras, tem lugar. Sabia que tem lugar para adorar a Deus? Mas não posso adorar a Deus em todo lugar? Pode, não só pode, como deve. Mas existe a circunstância sem a qual um verdadeiro adorador não pode ficar sem adorar, que é quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus se ajunta e canta: Santo, 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 Deus onipotente, excelso, Criador, maravilhoso, digno de honra, glória, louvor e adoração, aleluia. E nada mais oportuno do que para falar sobre regras de adoração, a quem e a como, do que o texto no qual Deus estabeleceu os alicerces destas regras, para tudo que se diz respeito ao viver cristão, os 10 mandamentos. Em especial esses 2 primeiros, que dizem respeito justamente à pessoa de Deus, em como Ele deve ser adorado e no porquê Ele deve ser adorado pelo povo dele. Então, olhando para o versículo 1, nós vamos ver que todas as palavras de Deus, elas estão em um contexto. Repara que o texto inicia da seguinte forma: então Deus falou todas estas palavras. E aí vem um monte de coisa escrita que vai um bom tempo sendo revelado. Então, depois que aconteceu alguma coisa, depois de algum tipo de evento, de algum fato, de algum tempo, então Deus falou todas estas palavras, as quais as primeiras são os seus mandamentos morais, mandamentos no decálogo. Então, depois de se revelar insistentemente, Deus falou. Depois de Deus chamar Moisés, depois de Deus derramar as pragas sobre os egípcios e livrar os israelitas das pragas, depois de Deus libertar os hebreus da escravidão lá do Egito, depois de Deus abrir o mar vermelho, depois de Deus sustentar os hebreus no deserto com maná, com codornizes, vertendo água da rocha, depois de Deus derrotar os amalequitas, depois de Deus aparecer para Moisés e falar: vou me revelar ao povo, depois de todas essas coisas, então depois Deus falou todas estas palavras. Vamos ver essas primeiras palavras no verso 2, quando ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui nós vemos 3 elementos neste que é o primeiro mandamento de Deus. Primeiro, revelação específica. O primeiro mandamento inicia com Deus falando: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, eu sou o que sou. O meu nome diz que não existe outro, o meu nome diz que eu sou o único, o meu nome revela que eu criei todas as coisas, o meu nome revela que eu fiz você, homem. O meu nome revela que você pecou contra mim quando se rebelou querendo ser como eu. E o meu nome revela que eu dei uma oportunidade para que o descendente da mulher esmagasse a cabeça da serpente, para que por meio de Abraão, o patriarca, todas as nações da terra fossem abençoadas, para que de Judá jamais se apartasse o cetro. Eu sou o Senhor.
que 400 anos antes teve um patriarca, uma família toda, vindo para a terra do Egito, porque um homem chamado José foi exaltado por mim. E este homem governou no Egito, por sua sabedoria que eu lhe dei. E vocês sobreviveram, porque eu tirei vocês da fome e trouxe para a terra do Egito. Mas novamente vocês se esqueceram de mim. Então eu volto e levanto para vocês um libertador chamado Moisés. E ele diz: eu venho em nome daquele que é, daquele que diz para vocês: eu sou o que sou e eu sou, quer libertar vocês desta escravidão. Revelação específica é o primeiro elemento desse primeiro mandamento. E diz respeito à natureza de Deus, ao ser de Deus, ao como Ele é grande, ao como Ele é maravilhoso. Mas temos ainda outros dois elementos. O segundo deles, relacionamento pactual. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não só o Deus de Moisés, não somente o Deus de Arão, mas o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus de Israel. O Deus que elegeu um homem, e que a partir deste homem elegeu uma família, e que a partir desta família elegeu a todas as famílias da terra, futuramente reconciliando o seu povo que Ele conhece desde a eternidade, através de Jesus Cristo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que faz uma aliança, que chama o povo e que diz: venham até mim, porque não há outro caminho, não há outra esperança para você. Você está oprimido na casa do Egito. Lá você acha que você está bem, você acha que tem boas coisas, você acha que tem bons elementos, mas você não tem algo que eu prezo muito, e este algo é vida. Então eu faço um pacto com você, e somente com você, povo de Deus. O Senhor que é o Senhor, é um Senhor que é Senhor de todos, mas especificamente Ele se revela como Senhor aqui nesta terra a um povo eleito. Neste contexto dos mandamentos, obviamente nós estamos falando dos israelitas. Israelitas por meio de quem, através da tribo de Judá, veio nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, com o seu sangue, fazendo uma aliança. Aliança na qual, a partir de uma só família, a família de Abraão lá atrás, que gerou a nação de Israel, a partir de uma só família, com o derramar do seu sangue, alcançou todos os povos, todas as famílias, de modo que todo aquele que reconhecer isso, todo aquele que crer, que for alvo desta graça maravilhosa, está servindo ao Senhor, ao Deus soberano, como seu Deus, que se relaciona pactualmente. Eu sou o Senhor, diz respeito a Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. O seu Deus diz respeito a como o povo deve receber a revelação de Deus. E terceiro elemento aqui, nós temos uma obra de inserção no pacto, uma obra de inserção, de confirmação da aliança. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que te formou, contra quem você pecou, mas que te aceitou e te redimiu, e te elegeu, para que você tenha um relacionamento, olhando para aquilo que eu fiz. Você era um escravo, você não tinha um nome,
você não tinha dignidade, eu te fiz digno. Eu te fiz um povo, eu te tirei da casa da servidão e te chamei de meu povo. A obra de confirmação, queridos, deste pacto, pela qual nós somos inseridos na aliança, é a obra da cruz. E nós somos inseridos justamente no momento em que nós cremos, em que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se antes nós temos um elemento que diz respeito a Deus, e outro elemento que diz respeito a como o povo de Deus deve receber a revelação, agora nós temos um elemento aqui, que diz respeito ao que Deus fez para que esse relacionamento com Ele fosse possível. Deus poderia dizer, eu sou o seu Deus para cada um de nós. Mas esta aproximação não seria possível se a nossa dívida contra Ele não fosse paga. Havia uma dívida e ela precisava ser paga. Essa dívida foi paga em Cristo Jesus. Por causa desses três elementos iniciais, queridos, que dizem respeito à relação de Deus com o seu povo, que se dá de forma totalmente graciosa. Deus, Ele tem todo o direito de estabelecer regras, como sinal para mostrar para os demais povos, que o povo eleito, que a nação de Israel, pertencia a uma ordem distinta dos outros povos, era uma classe diferente de povo. E essas regras, queridos, são os mandamentos. E aqui nós vimos a introdução apenas dos mandamentos. Agora nós vamos ver os dois mandamentos, sendo que esses dois primeiros mandamentos, eles vão responder às duas verdades iniciais, sobre a quem devemos adorar e como devemos adorar. Mas como que se dá isso se nós temos só duas proibições? Se Deus só fala não tenha, não faça, não adore. Como assim? Vamos ver no verso 3 a quem adorar. Olha no verso 3, a quem adorar. Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses. E aqui Deus está apontando para a obra do nosso coração. Ele está falando, não tenha, não possua, não carregue, não tenha, não almeje no seu coração ter outro Deus. Ter outros deuses diante de mim. Preste atenção no que Deus está falando, não tenha outros deuses diante de mim. Ele está falando com o povo dele, ele não está falando a ímpios, ele não está falando a pessoas que não conhecem a ele, que não tiveram a Deus revelado. Nós vimos até então, no verso 2, Deus se revelando, e aqui no verso 3, nós vemos Deus dando mandamento a quem ele já se revelou. Não tem outros deuses diante de mim. Não é uma proibição a quem está lá fora. Não é uma proibição a quem não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma proibição ao povo de Deus, a quem tem a Deus, a quem tem Jesus como Senhor no seu coração. Deus está dizendo, não divida suas atenções comigo, não divida suas intenções de louvor, de prioridade com a minha pessoa. Não tenha outros deuses diante de mim. Que deuses são esses aos quais o Senhor está se referindo neste momento? Os deuses do Egito, do passado, e os deuses dos cananeus, os deuses do futuro. Os deuses do passado, que eram presentes, e os deuses do futuro, que seriam das nações vizinhas de Israel, quando já estabelecido
na terra de Canaã. Não tenha. O mundo é idólatra. As pessoas sem Deus procuram objetos de adoração porque não conseguem compreender a Deus, porque sua maldade as cega, porque não foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo e libertas da escravidão da qual nós fomos libertos. E esse povo que não tem Deus, adora a outros deuses, e esses deuses incorrem em perigo para o povo de Deus. Outros deuses, deuses do Egito, deuses de Canaã. Para nós, o que isso quer dizer? Qualquer outra coisa que possa se tornar um possível objeto de adoração. E quando eu digo qualquer outra coisa mesmo. Um santo, uma entidade de culto de mistérios, uma denominação, uma instituição religiosa, um pastor, pregador, entretenimento, esportes, música, descanso, conhecimento, profissão, tudo o que tiver um potencial para dividir a nossa atenção com Deus é um ídolo. Tudo aquilo que dividir a nossa atenção com Deus, é um ídolo. E todas essas coisas têm potencial para se tornar um ídolo. E note, tirando as questões de religião, eu não falei nada de errado. Não é pecado assistir um jogo de futebol. Não é pecado nós ouvirmos uma música saudável, uma música de boa letra, bem construída. Não é pecado nós termos contato com arte. Não é pecado nós termos uma profissão, uma carreira. O que é pecado é não fazer nenhuma dessas coisas para a glória de Deus. Portanto, o chamado de Deus neste momento, meu querido, é para que você olhe para dentro do seu coração, para que você veja se nas suas atividades do dia a dia, e eu não estou falando de nada de extraordinário, estou falando daquilo que é cotidiano mesmo, principalmente dentro da tua casa, principalmente que pode concorrer com um horário de culto. Olha para dentro de você e veja se algo não tem dividido a sua atenção com Deus. Veja se por causa de alguma coisa você não tem diminuído o seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica, seu tempo na presença do Senhor. Veja se por causa de coisas que naturalmente são boas, mas você não está usando bem. Você não tem desejado menos estar na casa de Deus, reunido com o povo de Deus. Quando nós falamos do pecado de idolatria entre o povo de Deus, nós precisamos entender que não diz necessariamente a respeito de deixar Deus de fora. Às vezes nós não deixamos Deus de fora. Talvez nem diga respeito a deixar Deus no segundo plano. Às vezes nós não deixamos Deus no segundo plano. Deus é o nosso primeiro plano. Mas, preste atenção. Quando nós estamos falando de adoração, adoração supõe devoção, veneração. Quando nós estamos falando de adoração, Deus não quer que tenha um segundo plano, mesmo que ele seja o primeiro. Deus quer exclusividade. Adoração exige exclusividade. A quem nós devemos adorar? A Deus, Pai, Filho, Espírito Santo em toda a sua glória.
Como nós devemos adorar? Em espírito e em verdade, pela fé. Versículos 4 e 5. Olha o que diz no verso 4. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo do céu. Não faça. Se primeiro nós temos um mandamento, o primeiro mandamento dizendo não tenha obra do nosso coração, aqui o Senhor traz um segundo mandamento dizendo não faça obra das nossas mãos. Deus proíbe aqui o quê? O uso de imagens por causa dos cultos pagãos. Os povos pagãos, todos eles, tanto os egípcios quanto os cananeus, eles eram povos que usavam imagens para cultuar a Deus. Mas principalmente, se nós formos aplicar aos dias de hoje, quando Deus proíbe o uso de imagem, Ele não está falando tanto a respeito das imagens que são usadas por aqueles que não conhecem a Deus, mas Ele está falando principalmente, queridos, do fato de que nós somos chamados a andar pela fé, e não pelo que nós vemos. Queridos, Deus fala que o seu justo é chamado a viverá pela fé. E quem crê deve andar por fé e não por vista, não por aquilo que vê, não por aquilo que sente, não por aquilo que toca. De modo que Deus, Ele não se revela a nós numa sensação. Deus se revela a nós numa aliança, num relacionamento como nós vimos. Então, se Ele revela a nós numa aliança, num relacionamento que é pessoal e Ele é invisível, nós não o vemos. Jesus Cristo é que é a imagem do Deus invisível, como diz em Colossenses. Então nós não podemos de forma nenhuma pensar em usar imagens para culto. Não por causa da imagem, porque a imagem não é nada. É pau, é pedra, é barro. Mas por causa do Deus a quem nós servimos, por causa da natureza dEle. O mandamento de Deus, ele está relacionado a quem Deus é, ao seu caráter, à sua revelação, e não ao que as pessoas fazem. E não a forma como o homem rejeita a Deus. Não é por causa de nós, é por causa dele. E se ele é um Deus invisível, por meio do seu Filho, expressa toda a sua glória, revela toda a sua glória, nós não precisamos de imagem para adorar. Nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós. Nós não precisamos de um objeto para cultuar. Nós precisamos da presença do Deus vivo nas nossas vidas. E isso só acontece no momento em que eu entendo que eu não sou digno da presença dEle. No momento em que eu aceito a posição de indigno, de infiel, de pecador, e rasgo o meu coração, dizendo: eu falhei, eu errei, eu não presto. Mas olho para a cruz de Cristo como a minha única esperança, e clamo: perdão, Senhor, perdão, meu Deus, me aceita, me aceita. Não faça imagens, porque você é chamado a viver por fé, não por aquilo que você vê. Obra do seu coração, obra das suas mãos, não faça. Uma adoração dividida e baseada em aspectos sensoriais da nossa existência é uma adoração que vai trazer terríveis consequências a nós. Talvez não para nós, porque nem tudo diz respeito à nossa pessoa, mas tem consequências quando nós
adoramos a outras coisas e usamos imagens para expressar a nossa adoração. Olha o verso 5, essas consequências. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E aqui de antemão eu já quero declarar, isso não significa maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Maldição hereditária é uma heresia. Deus não amaldiçoa ninguém hereditariamente, mas significa que, se você é um alcoólatra, seu filho vai aprender a beber. Se ele não conhecer a Cristo, seu neto vai aprender a beber. Se ele não conhecer a Cristo, seu bisneto vai aprender a beber, até que alguém nessa linha sucessória seja alcançado por Cristo. É um exemplo, é só uma ilustração. Isso diz respeito a outros pecados. Se você tem o hábito da fornicação, do adultério, seu filho vai vir dessa forma. Seu neto tem a tendência a vir dessa forma. E até mesmo se for crente, querido, presta atenção nisso. Até mesmo se for crente na próxima geração, vai ser impactado. Talvez não pela tendência ao pecado, mas pelo que o pecado trouxe de ruim a esse filho, a esse neto, a esse bisneto. Quem não oferece adoração exclusiva a Deus, e aqui estamos falando a crentes, pode trazer maldição sobre a sua casa. Quem negligencia o culto, é que eu falo aos pais, principalmente a quem é pai e quem vai ser pai. Quem negligencia de trazer seu filho ao culto, não pode reclamar amanhã, se acontecer alguma coisa. Lógico, pode clamar a Deus, mas vai ser muito mais fácil de algo não bom, de algo ruim acontecer. Essa é a consequência do mau procedimento. Mas repare que Deus não deixa o mandamento apenas no aspecto negativo. Também tem a consequência da adoração conforme Ele quer. E aqui nós já estamos caminhando para o final. E essa consequência está no verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Espera aí. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Sabe o que isso quer dizer? Que a misericórdia de Deus, que a graça de Deus, ela pode anular o maior dos pecados. Ela tem poder para salvar o pior dos pecadores, para levar para o céu o mais malvado dos homens. Porque este Deus que se revela, que se relaciona, este Deus que liberta, Ele não olha para quem, mas Ele simplesmente o faz. Ele simplesmente derrama, Ele simplesmente abençoa segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Meu irmão, se você está aqui nesta noite, e se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você adora ao único e verdadeiro Deus, tenha certeza de algo: Deus traz consequências sim para o seu pecado, mas Deus há de preservar misericordiosamente as suas gerações, o fruto do seu trabalho, aquilo que você fizer para louvor da glória dEle, porque faz parte da natureza dEle. Por mais que haja consequência, por mais que o pai alcoólatra gere o filho alcoólatra, o filho alcoólatra
vai ouvir, vai ter Deus o chamando até o fim. O mesmo neto, o mesmo bisneto. E quando a graça fizer morada, quando o Espírito Santo habitar, quando realmente for o propósito de Deus tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, querido, aí o que acontece é vida. E quando acontece vida, nós não temos por que olhar para as coisas dessa terra. Nós devemos olhar para Deus. Quando o crente obedece, quando o povo de Deus entende a importância de cultuar a Deus, de estar na presença de Deus, de adorar ao seu Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer na geração destes crentes a implantação de uma cultura moral mais elevada. E essa cultura moral mais elevada vai perdurar, vai durar muito tempo. Olhe para os avivamentos da história. Olhe para o que aconteceu na Inglaterra antigamente. Olhe para todas as bênçãos de Deus. Quando o povo de Deus se levantou e clamou, tudo foi preservado. E por muito tempo se manteve uma sociedade melhor, mais equilibrada. E as coisas começam a se destruir quando se abandona a Deus. Quer outro exemplo prático? Estados Unidos da América. Construído na base do cristianismo. Uma grande nação, uma nação que se tornou forte por causa da adoração a Deus. Mas que tem caído porque estão abandonando ao Senhor. Porque Deus não tem sido mais a prioridade. Porque a liberdade deles virou um culto. Era um lema inicialmente. Depois virou um culto. Como tem virado no nosso país também. Cabe a nós entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus é que nós permaneçamos e o todo o tempo, diante de qualquer circunstância, crendo nele. Crendo que o propósito dele é um propósito para a eternidade e não simplesmente para esta terra. Para encerrar, 3 lições aqui desse pequeno trecho dos 10 mandamentos, desses dois primeiros mandamentos, para nós meditarmos. Primeira lição, primeira aplicação: devote seu coração somente a quem é fiel. Devote seu coração somente a quem é fiel. Acredito que Deus se revelou de forma fiel aos israelitas, como tem se revelado de forma fiel também a você. Jesus morreu por você. O filho dele pereceu numa cruz. Mas o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos o fez sair das trevas e vir para a luz. Mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que fez você sair das trevas e vir para a sua maravilhosa luz. Estou inventando isso? Não, está lá em Efésios. Lê lá. Primeira aplicação: devolte seu coração somente a quem é fiel. E somente Deus é fiel. Segunda aplicação: devote seu coração somente a quem te ama, apesar das suas falhas. Vocês acham que Deus escolheu Israel porque Israel era bom? Deus chamou Abraão porque Abraão era legalzinho? Queridos, Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vá para onde eu lhe mostrarei. Abraão foi, sem garantia, sem saber qual era a terra. E essa fé de Abraão lhe foi creditada como justiça. Deus nos ama, queridos.
e nos ama extraordinariamente, mas não por causa de quem nós somos ou do que nós fazemos. Deus nos ama porque Ele é amor. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: você é meu povo, exclusivo. Dê exclusividade para mim. Dê exclusividade para mim. Porque ninguém nessa terra pode te amar apesar das suas falhas. Uma mãe ama um filho apesar de suas falhas? Até um limite. Deus ama aos seus filhos, apesar até da pior das falhas. Devote seu coração somente a quem te ama, e apesar das suas falhas. Terceira e última lição: devote seu coração somente a quem te salvou do inferno e te chamou para uma vida em abundância. E querido, não tem como eu inventar doutrina aqui nisso. Isso é o que você merecia, é o que eu merecia, é o que todo ser humano debaixo do sol merece: ser condenado ao inferno. Mas por motivos que somente Deus conhece, pela vontade dEle que é soberana, Ele nos esclareceu. Ele abriu os nossos olhos e enviou e mostrou para cada um de nós que o envio daquele Jesus Cristo, nosso Senhor, para morrer na cruz, foi em nosso favor, foi por causa de nós, foi em nosso lugar. Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso, e tão maravilhoso que Ele tem dado a cada um de nós a bênção de, pela graça, mediante a fé em Cristo, sermos feitos à sua imagem novamente, restaurando aquilo que o pecado distorceu, que o pecado corrompeu. Por isso, querido, devote seu coração somente a quem te salvou do inferno e te chamou para uma vida em abundância. Para concluir, eu quero te incentivar a olhar para as Escrituras. Olhe para as pessoas que já foram chamadas. Olhe para as histórias de pessoas alcançadas a quem Deus atribuiu justiça. Pessoas improváveis, pessoas injustas, pessoas ímpias, como o caso de Ruth. Cada uma dessas pessoas, aqui usando o exemplo de Ruth fica fácil de nós entendermos, foi atraída graciosamente para Deus, foi atraída graciosamente por Deus, e assim é comigo e com você. Antes nós éramos cidadãos do povo inimigo, e isso aqui que Deus falou, não tenha outros deuses, não faça imagens, para nós não significava nada. Não significava nada para nós. Esse mandamento não significava nada para nós, assim como não significava para Ruth, porque nós não fazíamos parte da aliança, nós não éramos povo da aliança. Mas quando Deus envia o resgatador, quando Deus envia o libertador, quando nós nos entregamos e consumamos a nossa união com esse resgatador, mediante a fé, nós somos incluídos na aliança. E aí sim, o não tenha e não faça é para nós. Esse não tenha e não faça para os ímpios só servirá de condenação. Mas para nós, queridos, é regra de fé e prática. E diz respeito não a nós,
mas a quem Deus é. Se Deus é o teu Senhor, se você acredita que Deus te ama, considere hoje mesmo obedecê-lo, oferecendo a adoração da qual Ele é digno, somente a Ele, em espírito e em verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Oremos. Deus amado, nós te louvamos e exaltamos ao teu santo nome, agradecendo, meu Deus, por teu amor, por tua graça, por tuas infinitas misericórdias, e te pedimos, Deus, nos dê a graça de obedecermos a ti, nos dê a graça de vivermos conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nos ensina, Senhor, a caminhar conforme os teus propósitos. É verdade que muitas vezes nós dividimos as nossas atenções com outras coisas, nós criamos outras prioridades, nós achamos, meu Pai, que tudo é muito urgente na nossa vida. Senhor, tudo pode esperar, se for para estarmos em tua presença. Tudo pode esperar, meu Pai, até mesmo a mais grave das situações, se for para nós oferecermos um culto legítimo ao Senhor. Porque nós somos o teu povo, meu Pai. E o Senhor diz ao teu povo o Senhor diz: eu vou te proteger. Ao teu povo o Senhor diz: eu acrescentarei. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas estas outras coisas lhe serão acrescentadas. Provisão, sustento e até mesmo alguns pequenos luxos. Senhor, meu Pai, com teu amor, nos promete tudo isso, se realmente somos teu povo. Por isso, meu Pai, para que fique comprovada a nossa fé, estabelece no nosso coração a tua verdade, a tua justiça, e traz a cada um de nós visão para enxergarmos, meu Deus, aonde estamos pecando e o que precisamos fazer para corrigir quanto à nossa vida de adoração ao Senhor. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.